Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, o canal que conecta você ao Evangelho. E você hoje é meu convidado, minha convidada, para estudarmos a parte 2 de Atos, capítulo 17. Então, nós vimos na parte 1, que foi do versículo 1 ao 21, nós vimos um pouco sobre que Paulo foi enviado para Atenas, né? A gente vê que imediatamente eles mandam ali Paulo para Atenas e, dando continuidade, Silas e Timóteo o seguem. Paulo, ele disputa com os judeus. Paulo era aquele cara que onde ele chegava, ele tinha sede ali de pregar a palavra. Então sempre ele procurava uma sinagoga e procurava ali estar diariamente, né, com aquelas pessoas religiosas e tá ali levando a palavra de Deus, inclusive para os filósofos, né, daquela época, e ele pregava ali, tendo em contrapartida que aquele pessoal cria em outros deuses, né? Então Paulo, ele vem ali trazendo sobre Jesus, sobre a ressurreição, algo que o povo naquela época não entendia. Então a gente vê que os atenienses, eles tiveram então a curiosidade, né, de ouvir sobre Jesus. E isso nós vemos no versículo 19, que diz: tomando, levaram ao Areópago, dizendo, nós poderíamos saber que nova doutrina é essa? Então eles têm a curiosidade. Então, que essa curiosidade que estava ali sobre a vida dos atenienses fique aí no seu coração. Fique comigo e vamos junto então estudar a palavra do Senhor. Desde já, eu te convido a fechar os seus olhos, a entregar esse momento a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, te entregamos ao Senhor este momento de estudo bíblico, que o teu Espírito Santo venha ser conosco, nos trazendo entendimento e sabedoria da tua palavra, Senhor. Abençoa cada pessoa, cada casa, cada lar. A tua palavra nos garante, Senhor, que ela é como água viva, ela é como semente, Senhor, lançada, e que ela não volta vazia. Que cada pessoa, Senhor, que está aqui assistindo esse vídeo, Senhor, que ela venha ser cheio da tua palavra, que essa palavra ministrada venha frutificar, Senhor, que esse estudo venha frutificar na vida de cada pessoa que está aqui com sede, com fome de aprender mais de ti. Seja conosco, Senhor, nesse estudo. Espírito Santo, você tem liberdade aqui nesse lugar. Dai-nos o discernimento, dai-nos a sabedoria, ensina-nos, ministra-nos através da palavra. Desde já, somos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém. Então, essa curiosidade, né, que os atenienses, eles queriam ouvir falar de Jesus. Então, lá no versículo 19, diz assim: e tomando, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto? Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então, Paulo, quando chega levando a palavra do Senhor, levando a boas novas, causa ali então uma curiosidade, né? E esses homens então, eles param para ouvir essa palavra. Capítulo 17, versículo 2, e vamos então dar início. Eu vou ler aqui do 22 ao 31. Hoje vai ser um pouquinho mais curto. Então, aqui do 22 ao 31, fazendo aqui um breve resumo, é o terceiro e último discurso missionário de Paulo no livro de Atos. Ele apela às inclinações religiosas dos atenienses, faz uso de dados observáveis na natureza para discutir os atributos de Deus. Então, ele reúne ali percepções de poetas pagãos, identifica Deus e a necessidade dos homens de se arrepender em preparação
ao dia no qual Deus há de julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, quem Deus vindicou, ressuscitando-os dos mortos. Então, sem mais, vamos lá. Atos, capítulo 17, versículo 22 e 23. E, estando Paulo no meio do aerópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, como aqui o exemplo da superstição ateniense, Paulo observou o altar dedicado ao Deus desconhecido, e tal inscrição não foi encontrada, mas não seria uma surpresa a existência desse altar. Então, sem dúvida, ele foi levantado para garantir que nenhum Deus fosse esquecido, e assim se irasse. Isso na devoção do povo. Naquela época, eles acreditavam em muitos deuses. Então, para que se não esquecesse de nenhum, a superstição era tão grande naquela época que eles fizeram até um altar escrito ao Deus desconhecido. E Paulo aqui vem mostrando a importância de se livrar de algumas superstições, né? Coisas que nós muitas vezes carregamos até hoje. Quem que numa sexta-feira 13 não carrega aquela superstição? Ai, não pode ver um gato preto, não pode passar embaixo da escada. Então, e dentre tantas outras superstições que vêm sendo alimentadas, né? De geração em geração. Ah, na virada do ano tem que pular 3 ondas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E tantas são as superstições. Então, Paulo aqui, ele vem alertando, né, de todas essas superstições, né, e esse Deus desconhecido, esse Deus que eles não conhecem, na verdade, é o Deus único e verdadeiro que Paulo aqui vem anunciando. Então, ele fala, esse Deus é o Deus que vos anuncio. Versículo 24 ao 29. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens? Então aqui, o argumento de Paulo, né, ele vem a partir da natureza e ele inclui uma teologia natural básica, né? Deus é o criador de todas as coisas. Deus está além da esfera humana, ele é transcendente. Deus está além, ele não é compelido pelo ser humano. Deus é soberano sobre todos os povos. Deus, como criador, ele é quantitativamente diferente de sua criação. Então, Paulo não cria uma pessoa que pudesse obter salvação por sua própria busca, mas
cria que Deus está próximo de cada indivíduo e que as pessoas, por meio do raciocínio próprio e da observação da natureza, podem alcançar um conhecimento rudimentar do ser de Deus. Então, a revelação especial de Deus é necessária para a compreensão mais completa para a salvação. Então, ele vem trazendo que, sendo nós, pois, geração de Deus, nós somos a geração de Deus. Nós fomos criados a partir de um só sangue. Deus criou primeiramente Adão e Eva, e assim foi tendo as descendências e as descendências, e cá estamos nós hoje. E às vezes parece que tá tão distante, parece que é apenas uma história, parece que não aconteceu, mas é real. É real. E o que eu vejo aqui de interessante, no versículo 30... Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E a gente percebe essa palavra de arrependimento em todo o Evangelho. Nós fizemos aqui o estudo do Evangelho de João. Já começa com João Batista, lá no início do livro do João, falando, arrependam-se. Então, a palavra do Senhor, ela é para nos colocar nesse lugar de arrependimento. O Espírito Santo do Senhor, ele ficou aqui para ministrar os nossos corações, para que a gente saia do tempo de ignorância e vamos para um lugar de arrependimento, da presença do Senhor, deixando para trás as coisas velhas, as coisas que já passaram e indo rumo ao alvo, que é Cristo. E aqui fica muito claro, Paulo dizendo, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, pois somos também sua geração. Nós somos a geração do Senhor. É Ele que nos dá a vida. Como diz no versículo 25. É o Senhor quem nos dá a respiração. Oh, amados, nós temos isso de graça. Mas nós presenciamos algo triste, que foi não ter a respiração, a falta de ar. Quando vimos na pandemia muitas pessoas partindo por falta justamente do oxigênio, pessoas que necessitavam ali daquele balão de oxigênio, coisas que o Senhor nos dá de graça. E às vezes nós esquecemos de contemplar aquilo que o Senhor já nos dá. É a vida, a nossa saúde, a respiração, o canto dos pássaros, a diversidade das flores e dos perfumes e das cores. Cada cor diferenciada de pôr do sol. Os tempos nublados, cinzentos. Os dias em que o céu está azul. Na água cristalina. A água que mata a sede. A água do mar que é salgada. A areia que tem as suas diversas cores. Em quantas coisas na natureza nós podemos contemplar a Deus. E muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, nós deixamos de observar tudo isso. A obediência do mar, que vai só até ali o limite onde o Senhor manda, vai e volta em obediência ao Criador. Vai até onde Deus determina e volta. Cada pássaro, cada semente que brota de uma árvore segundo a sua própria espécie, como o Senhor criou lá em Gênesis. Amados, até o fato de nós experimentarmos de um fruto e dentro daquele fruto ter a semente, e a gente muitas vezes esquece de contemplar até o gosto de cada fruta. Umas são cítricas, são mais azedas, outras são mais doces, outras são mais que tem um travinho, outras têm um amarguinho, mas cada qual ali da forma como o Senhor criou lá em Gênesis.
Mas a gente está tão acostumado, né? Vai ali no mercado, compra uma fruta, come, faz a comida. Esquece de contemplar toda a beleza do Senhor, que é Ele que nos provê tudo isso. Desde quando lá no Éden Ele plantou, Ele fez ali cada árvore, cada espécie, cada pássaro, cada tipo de peixe, cada coisa que existe. E às vezes nós esquecemos de contemplar tudo isso. Nos esquecemos. E fica algo tão natural. Ah, é só um passarinho. Ah, é só a praia. Ah, é só uma fruta. Ah, é só um gosto. E que falta faz sentir o gosto. Eu passei pela experiência de ficar um tempo sem sentir cheiro e sem sentir sabor. Amados, é horrível. Você comer algo e não saber se está estragado, se está gostoso, se é doce, se é azedo. Sem gosto de nada. É horrível você pegar um perfume e você não sentir se tá cheiroso, se não tá. Você não sentir cheiro de nada, um cheiro de um sabonete, um cheiro de um hidratante. É horrível. E tudo isso o Senhor nos presenteia. E é isso que Paulo está aqui apresentando a esse povo. É isso que Paulo está trazendo. Essa revelação, essa mistura de Deus sendo revelado também através da sua criação, através da natureza. Então, ele desenvolve ali o seu argumento, né, a partir da teologia natural, introduzindo ali uma dimensão maior de Deus, né, e Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância, mas agora ordena que todos reconheçam os seus maus caminhos e se afastem dele, se arrependam. O Senhor, Ele quer te perdoar por aquilo que já foi feito. Ele fecha os olhos, chamado do tempo da ignorância, o tempo ao qual você não conhecia Ele, o tempo ao qual você não conhecia a palavra dEle. E Ele anuncia um novo tempo. Um tempo de arrependimento, um tempo de renovo. Ele estabeleceu, amados, um dia de julgamento, no qual o mundo terá de prestar contas diante do justo padrão estabelecido por Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Não nos enganemos. Eu vejo muitas vezes as pessoas usarem aquela famosa desculpa: ah, mas a vida aqui é muito curta, então tem que viver sem limites. Mas nós vamos estar um dia na presença de Jesus, prestando conta do tempo que nós estivemos aqui, do que fizemos, do que falamos, do que praticamos, do que deixamos de praticar. Será que vale a pena viver aqui como se não houvesse amanhã e perder toda uma eternidade ao lado de Jesus? É isso que fica. Por isso a palavra: arrependam-se. 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 Vocês vão prestar conta diante de Jesus. Então se arrependa agora dos seus maus caminhos. Volte para o Senhor, que é reto. É Ele que diz: olha, Deus não tem em conta os tempos de ignorância. Então o que você fez até agora, até hoje, até um minuto atrás, o Senhor não vai levar em conta. Mas se coloque nesse lugar de arrependimento. Mude, seja direcionado pelo Espírito Santo para um tempo de arrependimento, para um tempo de quebrantamento, para um tempo de mudança, de dentro para fora. Permita, convide o Espírito Santo a se fazer presente na sua vida. Ele é aquele que nos convence do pecado. Ele é aquele que revela o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Muitas vezes nem nós mesmo conhecemos o nosso coração. Ora a gente gosta, ora a gente tem raiva, ora a gente quer, ora a gente não quer. É enganoso. Mas precisamos deixar que o Espírito Santo conduza. Versículo 32.
E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Então aqui, nem estoicos, nem epicureus acreditavam na possibilidade da ressurreição do corpo. Embora os estoicos acreditassem na continuidade da existência do espírito humano após a morte do corpo, de qualquer forma, ao falar da ressurreição do corpo, Paulo obteve para si não só a zombaria, mas também certa dose de curiosidade. Então, teve os que zombaram. Até parece, isso não existe. Como nós vemos, né, até hoje as pessoas zombando de Deus, que Jesus é isso, Jesus é aquilo, né? E a palavra é clara. Amados, de Deus não se zomba. Ele não se deixa escarnecer. Então aquilo que plantarás, aquilo também ceifarás, colherás. E aqueles que tiveram a curiosidade, né? Às vezes a gente tem a curiosidade, mas não é porque a gente está zombando, é porque a gente quer aprender mais. Mas tem gente que tem a curiosidade só para ouvir e continuar fazendo hora com a nossa cara. E aí aqui, versículo 33 e 34. E assim, Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Então, os esforços missionários de Paulo em Atenas não foram tão bem-sucedidos como em outros lugares, pois ele não fundiu ali nenhuma igreja, mas houve alguns convertidos. Entre eles estava um membro do Areópago, Dionísio, um homem de distinção em razão de sua prestigiosa filiação. Damaris também pode ter sido uma mulher distinta, pois Lucas se deu ao trabalho de mencioná-la por nome. Amados, às vezes nós pregamos a palavra querendo alcançar muitos, mas não cabe a mim e a você. É o Espírito Santo que sabe em quem ele vai tocar, quem ele vai trabalhar naquele momento. Das outras vezes, Paulo, ele conseguia reunir grande quantidade de pessoas, fundir igreja, mas aqui não foi tão bem sucedido, mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ainda que apenas um tivesse se convertido, apenas um tivesse se arrependido, já valeria a pena ter passado por todo escarnecimento, de toda a zombaria que aquele pessoal fez. Porque ali houve salvação naquele lugar. Esses que creram, esses que se arrependeram, esses que tiveram aí uma mudança de vida. Então, amados, concluindo aqui o estudo de Atos 17, a gente vê que a segunda viagem missionária de Paulo, ela continua, chegando em Tessalônica, onde são mal recebidos pelos judeus, como de costume, por conta da sua inveja, da sua religiosidade, duvidando da obra redentora de Jesus pela salvação dada por meio de graça de seu amor. Muitas vezes seremos perseguidos apenas por fazer o certo, por andarmos em obediência aos mandamentos de Deus, seja na escola, seja na faculdade, no trabalho, na sociedade, mas nunca devemos negociar ou negligenciar a nossa fé. Em Bereia, essa recepção ela é muito melhor. O solo do coração dos bereanos era fértil e as sementes foram bem semeadas, mas alguns judeus de Tessalônica os seguiram até lá, incitando a ir contra Paulo, Silas e Timóteo. E os bereanos, então, os aconselharam a deixar aquela cidade e partirem para Atenas, através do mar.
E aqui aprendemos que um dia podemos ser perseguidos, mas no outro Deus agirá e colocará pessoas ansiosas pelo reino, por receber uma palavra de ânimo. Às vezes, nós estamos ali falando da palavra e as pessoas estão ali, não querendo, perseguindo. E às vezes o Senhor envia pessoas que estavam justamente precisando daquela palavra, precisando daquele abraço, precisando daquele conselho, precisando ouvir aquilo que o Senhor mandou dizer. Então não é conforme nós queremos, é conforme o agir do Espírito Santo. É conforme o mover do Senhor e o querer dele. Nós precisamos apenas estar com o coração quebrantado e ouvir o direcionamento e seguir e fazer aquilo que ele manda. Então, em Atenas, alguns filósofos se interessavam mais pelo evangelho do que os judeus, e Paulo não perdeu a chance de lhes ensinar sobre o Deus desconhecido para eles. Doutores e mestres do conhecimento, Paulo discursa com autoridade, falando de Deus e de seu enviado, seu Filho Jesus Cristo, o qual ressuscitara dos mortos. Ao terminar, é zombado pela maioria, que não criam na volta dos mortos à vida. Aprendemos que muitos cristãos antigos não receberam as boas novas com o mesmo desejo que aqueles que nunca ouviram falar. Mas o Evangelho continua sendo loucura para os que não têm visão da fé. Então, que eu e você continue com essa chama queimando dentro de nós e que possamos ser como Paulo, que mesmo em meio à zombaria, nós possamos levar a palavra do Senhor, que nós possamos levar essa semente. Seja aonde quer que o Senhor tenha nos levado, ao trabalho, na escola, na faculdade, no nosso momento de estudo, na sociedade, enfim, por onde quer que andarmos. Que o Senhor venha com o seu espírito de coragem, nos encorajar cada vez mais, que possamos ter essa busca, ter esse anseio de ser usados pelo Senhor, de ter o coração disponível a Ele, de ouvir aquilo que o Espírito Santo está direcionando e de pregar a palavra a tempo, a fora de tempo, porque a palavra ela é viva. Não cabe a nós saber qual semente vai semear, quem é que vai regar, quem vai dar o crescimento, mas cabe a nós levar a semente. E o Espírito Santo do Senhor é que vai trazer a vida a esta semente, é que vai trazer quem vai regar, é que vai dar o crescimento. Então que nós não venhamos nos desanimar. Paulo, mesmo sendo zombado, mesmo sendo escarnecido ali, ele não deixou de levar a palavra do Senhor. Então vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, venha o Espírito Santo sobre nós, trazendo a ousadia, trazendo, Senhor, a sabedoria da Tua palavra. Senhor, ensina-nos como falar, dai-nos estratégia, Senhor, de levar a Tua palavra e dai-nos força, Senhor, de quando estivermos sendo escarnecidos, ó Pai, que nós não venhamos nos irar, que nós não venhamos, Senhor, sair do propósito, mas que venhamos permanecer, Senhor, na Tua palavra e no Teu direcionamento, que venhamos permanecer no fruto do Espírito, com amor, com domínio próprio, com longanimidade, levando, Senhor, a Tua palavra, levando, Senhor, a Tua semente, que venhamos pregar a tempo e a fora de tempo, Senhor, que venhamos ser instruídos pelo Teu Espírito Santo, pela Tua sabedoria, Senhor, que o Senhor venha nos direcionar. Senhor, somos gratos por essa palavra, somos gratos, Senhor, por todo esse conhecimento revelado aqui através desse estudo. Sê conosco, Senhor, sê conosco, ó Deus. Abençoa, Pai, cada casa, cada lar,
cada família, Senhor, aonde as pessoas estiverem, Senhor, ouvindo esse estudo, que o Teu Espírito Santo invada este ambiente, a casa, o trabalho, o carro, o lar, Senhor, aonde quer que estejam. Que eles venham sentir, Senhor, a Tua presença sobre a vida deles. Desde já, eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. E fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o joinha, ativar o sininho, assim você receberá a notificação de cada vídeo novo no canal. E tá tendo aí algumas novidades no decorrer da semana. E lembrando que todas as terças, às 20 horas, nós temos aqui no canal o nosso estudo bíblico. Então não esqueça de compartilhar. Seja você também um semeador do reino. Compartilhe essa palavra com mais pessoas, convide mais pessoas para esse estudo da palavra do Senhor e vamos ser evangelizadores da palavra. Então, eu conto com você. E se essa palavra também falou com você de alguma forma, escreve aqui nos comentários se algo falou com você, se você quer completar com alguma coisa. Eu fico muito, muito feliz quando vocês escrevem algo e eu gosto de estar respondendo, de ter essa interação com vocês. Então, caso você queira, escreve aqui nos comentários, deixa o joinha para eu entender que vocês estão gostando, estão entendendo aí o vídeo, estão entendendo a palavra e não deixe de compartilhar. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.